acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, divulgado em 20 de julho deste ano, o número de casos de violência contra a mulher aumentou de 2021 para 2022. Os feminicídios cresceram 6,1% de um ano para o outro. 1.437 mulheres morreram em 2022 simplesmente por serem mulheres. Para falar sobre esse assunto e as políticas públicas que protegem as mulheres em situação de violência, eu recebo a advogada Kátia Boulos e também Lúcia Brunheira, que é presidente da Casa da Mulher Paulistana. Muito obrigada pela participação de vocês, por terem aceito o convite. Doutora, para começar, fala um pouquinho para a gente sobre o avanço que tivemos nos últimos anos em relação à proteção da mulher, mas os índices ainda são altos. Sem dúvida, em primeiro dizer que é um prazer enorme estar aqui, participando do Alesp em Pauta, né, e revendo a minha querida Priscila, e dizer que realmente nós temos que trabalhar a questão da violência, mas com um divisor de águas muito importante, que é a Lei Maria da Penha. Então, nós começamos a falar em políticas públicas eficientes, que passaram a ter programas, até por conta da própria previsão do programa, a partir da Lei Maria da Penha, que é de 2006. Ela completa 17 anos agora, no dia 7 de agosto. Então, a partir de então, nós começamos a dar um direcionamento, né, no sentido da proteção, também da prevenção, e para isso existem os programas, né, de conscientização que são estabelecidos, a articulação Estado, município e União, trabalhando em conjunto, o Poder Judiciário, né, todo o sistema de justiça, melhor dizendo, trabalhando em prol, né, da diminuição e do tratamento adequado das questões da violência. Então, quando nós falamos na questão do aumento, temos que entender também que existe, nós trabalhamos com a subnotificação sempre. Sim. Sabemos que 10% dos casos só que chegavam ao conhecimento das autoridades, né? Não digo feminicídios, mas da violência contra a mulher como um todo. E os feminicídios, obviamente, também eu posso dizer porque eles têm que ser qualificados como feminicídio. E a lei é de 2015. Nós temos uma lei que completou agora em março 8 anos, que prevê especificamente que quando a mulher é assassinada em decorrência do fato dela ser mulher, então, portanto, é um crime de ódio, de misoginia, ou quando é decorrente de violência doméstica e familiar, aí sim nós dizemos que é feminicídio. Diferentemente de quando, por exemplo, uma mulher possa sofrer um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte, não é feminicídio, porque tem a qualificadora específica para o latrocínio. Então, é importante dizermos feminicídio agora, a partir de 2015, né, completou 8 anos, nós podemos dizer que sim, tem qualificação, não é suscetível de graça, de pena, de indulto, né? Então, tem agravantes, porque esse crime normalmente é cometido na frente dos filhos, dos pais, né, os avós, e muitas vezes no entorno da família, é violência doméstica e familiar, né? Então, há agravantes para isso. Por exemplo, quando a mulher assassinada, e vamos falar, esse termo é pesado, mas é assassinato da mulher, né, dentro do ambiente de família, onde ela deve ser protegida, onde ela também protege, né? Aí um agravante maior, quando ela está gestante, por exemplo, há agravante, o aumento da pena. O regime de progressão é diferente. Então, feminicídio é importante que nós deixemos claro. É um crime de ódio, tem qualificadoras, tem tipificação no Código Penal desde 2015, e é disso que nós estamos falando, que infelizmente vem aumentando, porque às vezes aconteciam os assassinatos nessas circunstâncias, mas não tinha a qualificadora. Então entrava junto com o latrocínio, entrava junto com outras modalidades de crime, agora não. Então, este aumento também se deve ao fato de agora termos uma lei específica que trata do feminicídio. E o número de casos de violência contra a mulher, segundo esse anuário, também registrou aumento, né? Sim. Na verdade, o que ele registra é o seguinte, e o que me preocupa, e nos preocupa a todos que trabalhamos e militamos nessa área, todas principalmente, é a questão de, quando se fala que aconteceu uma violência contra a mulher, e a Lei Maria da Penha, que veio trazendo as modalidades, vamos chamar assim, porque fala em violência, o que se pensa? Primeiro, uma violência física. Não, não é, por incrível que pareça.
a psicológica. Então, a física, sim, a psicológica, a moral. Né? Nós temos a patrimonial, né? E a sexual. A lei já fala em 5 modalidades de violência. Então, quando nós pensarmos o que aumentou, né? Primeiro, nós agora sabemos que existem modalidades de violências que são praticadas e que elas todas recebem a proteção da Lei Maria da Penha. Começa por aí. A partir de então, todos nós passamos a trabalhar, né? Todas de forma articulada, como prevê a lei, para coibir. Queremos, logicamente, eliminar, mas sabemos o quanto é difícil, porque também é uma questão cultural, é também uma questão de tratamento das famílias. Por isso que eu, como advogada familiarista há tantos anos, né, há algumas décadas, sem citar, mencionar quantas, mas perceba que eu preciso trabalhar com a interlocução do direito criminal. Por quê? Porque se eu falo que aconteceu no ambiente da família, a família toda foi prejudicada. Sim. Tá? E o que me preocupa na pesquisa é a 4ª edição. Eu trabalho desde a primeira. Nós percebemos o seguinte, ainda existe uma dificuldade de mulheres que são vítimas de violência, dessas modalidades que não resultaram na morte, no evento morte, mas naquelas que sofreram todos esses tipos de violência, às vezes elas vêm todas em conjunto, em família principalmente. É a psicológica, é a física, né, é a sexual muitas vezes, porque tem estupro marital, que é uma coisa que ninguém falava antigamente. Sim. Porque era o dever do débito conjugal, não tem isso. Hoje não é não em qualquer circunstância. Né? Então, quando nós falamos que essas modalidades todas acontecem, desde a primeira pesquisa que saiu em 2017, se não me falha a memória, porque essa é a 4ª edição, mas houve um hiato aí, né, no período de pandemia e tal. Nós percebemos uma coisa, as mulheres muitas vezes não denunciam a violência sofrida porque não acreditam no sistema de justiça. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, neste programa sério, é de utilidade pública e que vai dar informação correta. As mulheres podem, sim, denunciar e acreditar no sistema de justiça. Tem que ser divulgado isso, porque tem todo um sistema. Nós temos aí, não são apenas as Delegacias de Defesa da Mulher, São Paulo é precursora, sabe, que é do mundo. A primeira DDM do mundo. É São Paulo que exportou a expertise para o mundo todo. Então, nós temos aí já praticamente 40 anos. E falando que, não é só, porque você tem a Delegacia de Defesa da Mulher, você tem o Ministério Público, você tem o Judiciário, tem apoio psicossocial, né? Você tem toda uma articulação. Uma rede, né? Uma rede, a palavra é rede. Sim. Né? Para o enfrentamento, mas também para a prevenção da violência. E as mulheres precisam confiar no sistema e falar, mas eu vou falar, porque mas fez não sei quantas denúncias e depois foi assassinada e não adiantou nada. Não é assim que funciona. Fez a denúncia, aliás, hoje é lei. Primeiro se acredita na palavra da vítima e vai se apurar se efetivamente aconteceu aquilo. Mas como as mulheres às vezes denunciavam e não havia a medida protetiva, porque não havia toda a conjugação dos fatores para essa finalidade, o que ocorria era que podia acontecer, muitas vezes, ela desistir. Não que não quisesse dar continuidade, mas por medo, por ameaça, porque depende economicamente, porque tem medo que os filhos sejam tirados. Isso é muito comum, a área de família entra aí, a questão da guarda. Então, elas muitas vezes, hoje não pode mais retirar, né? Denunciou. Que é uma lei também. É crime, né? Incondicional, de ação pública incondicionada, nem depende da vontade da pessoa. Tá? Deu conhecimento à autoridade, vai haver processo. Então, se me permite só já finalizar, porque a gente se entusiasma, né? Sim, esse assunto é muito importante. É importante trazer a informação, né, da forma como a gente precisa mostrar. Sim. Então, as mulheres, esse percentual que consta, né, da pesquisa exposta ali no anuário, é preocupante porque ainda tem mais 52% de mulheres que não acreditam no sistema de justiça e sabe o que elas fazem quando sofrem a violência? Nada. Assim está, nada. E nada significa que a família não apoia,
o sistema não fica sabendo, ela pode estar precisando de assistência da Secretaria da Saúde imediata. Imagina, ela tem um sistema de saúde que tem o dever de notificar. Então, ela chegou ali, foi violência, então tem que ser notificado e vai ser apurado. Então, ela não pode abrir mão disso por medo. Bom, precisa ser encaminhada? Ok, você tem aí sistema, nós vamos falar da Casa da Mulher Paulistana, estou muito feliz de ouvir. Nós temos tanto no sistema governamental como no sistema não governamental, né? Nessa rede de que nós estamos falando, né? Nós temos todas as condições de apurar e, obviamente, com toda a intenção de nos aperfeiçoar. Isso só acontece quando? Quando nós trabalhamos. Né? Então, levar o conhecimento. E até para falar um pouquinho desse apoio que a mulher recebe, né? Porque, como a doutora bem disse, muitas deixam de fazer uma denúncia, de registrar um boletim de ocorrência, porque não, né, acreditam que não vão ter auxílio, né? Isso. O que ela vai fazer? Para quem ela vai socorrer, né? Pedir o socorro. E a gente sabe que no estado de São Paulo nós temos aqui todo um sistema, uma rede para receber essa mulher. Uma dessa parte dessa rede é da Casa da Mulher Paulistana. Lúcia, conta um pouquinho para a gente como funciona essa rede. Uma mulher que está em situação de violência, como ela pode ser acolhida por vocês? Sim, na verdade, eu acho que a palavra hoje, em questão da mulher, realmente, você usou a palavra correta, é esse acolhimento, né? Que é o que a Casa da Mulher Paulistana faz. Então, a gente tem aqui uma sequência no tratamento da mulher vítima de violência. É o acolhimento, a escuta, o cuidado, o tratamento, capacitação e geração de renda. Sem esse ciclo, dificilmente a mulher consegue romper a violência. Então, nós acreditamos aqui na casa, a mulher é acolhida. Muitas mulheres que nos procuram não vêm identificadas como vítimas de violência, que a partir desse acolhimento que identificamos que ela é uma vítima, né? Seja qualquer, eu acho que a doutora explicou bem aí as questões, quais A gente teve um probleminha aqui com a conexão, né? Mas a Lúcia, então, explicava um pouco para a gente do que oferece toda essa rede, né? Doutora, uma parte que eu acho que é o início, então, para a proteção da mulher, parte do Ministério Público, né? Da Defensoria Pública, quando precisa, então, ter uma medida protetiva. É ali que a lei já começa a ser efetiva para distanciar o agressor, é isso? Ela pode dar conhecimento, né? Primeiro ela precisa entender que é vítima, porque muitas vezes entende que não, e até naturaliza aquilo. Não, mas isso é assim porque é assim mesmo o relacionamento, e misturando o relacionamento que vive com o companheiro, com o marido, enfim, com o namorado, porque a Lei Maria da Penha fala inclusive de relacionamentos que até se extinguiram, mas em que aconteceu a violência. Então a pessoa vítima ainda merece esse acolhimento. E a Lúcia falou muito bem a questão do acolhimento. Então, na verdade, nós temos que o Ministério Público é um dos meios de acesso direto, a própria Delegacia de Defesa da Mulher, onde não houver Delegacia de Defesa da Mulher, qualquer delegacia pode recepcionar, e o acolhimento é fundamental, e a gente trabalha muito nesse sentido de capacitação, e a Lúcia falou muito bem, a questão de recepcionar, né? O acolhimento é no sentido assim, primeiro da mulher entender que ela vai receber proteção, vai ser ouvida com respeito, né? Para dizer o que está acontecendo com ela, com a família, com os filhos, porque a violência doméstica e familiar em geral, né, é o que a gente percebe. Aí, no momento em que ela fala o que está acontecendo, pode haver lesão, pode não haver lesão, ela vai ser encaminhada ou não, vai ter os trâmites, né? Ou vai fazer um exame de corpo de delito,
né? Tem uma das leis aqui até do ML, que tem que dar prioridade, né, para a mulher vítima de violência. Ela pode procurar a defensoria pública, então ela tem várias formas de começar. E pode ir, como a Lúcia bem falou, onde existe já todo esse sistema, essa rede pronta no mesmo lugar. Então ela vai ser ouvida, vai passar por atendimento psicossocial, ela vai, havendo a necessidade, haverá o encaminhamento aos órgãos competentes. A Lúcia vai explicar bem, acho que ela conseguiu voltar. Então, para não entrar nessa esfera, e ela falou muito importante, para dar autonomia. Porque quando a mulher é dependente, ela e os filhos, e muitas vezes até por conta da autoestima que é baixíssima, porque sofre violência psicológica, né? Então aí, no momento em que ela recebe, por isso que se fala hoje em empoderamento, mas não é, na verdade, a autoestima se equilibrar e ela poder ter autonomia financeira para poder se sustentar e, eventualmente, esses filhos, que em geral vão ficar mesmo com a mãe, que é vítima. Mas a Lúcia voltou, então vamos esperar. Lúcia, até agora que a gente retomou aqui, né, a nossa conexão, você falava, então, que muitas mulheres, elas chegam aí até para um atendimento, porém elas não se identificam como vítimas. Então, muitas mulheres ainda não sabem o que é uma violência, acham muitas vezes que a violência é só quando realmente ela é agredida fisicamente. Me conta um pouco da experiência que você vive aí. Bom, muitas, realmente, a gente fica muito feliz que, ultimamente, a pauta da mulher, a pauta da violência, tem sido muito abordada pela mídia, né? Que é a maneira mais correta e que chega mais rápido à população, mas ainda temos alguns casos que a mulher não se identifica que esteja sofrendo uma violência, né? E muitas sabem disso, mas também e se envergonham por isso. Elas não têm essa coragem de se identificar como uma vítima de violência. Então, o importante do acolhimento dessa mulher, que através desse acolhimento, da escuta, com as nossas profissionais que nós temos aqui, assistente social, psicólogas, orientadora jurídica, e aí a gente, ou através dos próprios cursos de capacitação, nós conseguimos identificar que essa mulher sofre uma violência. E ainda temos aqui muitos casos que elas realmente não querem fazer o boletim de ocorrência. Então, a proposta da casa é isso, é acolhida, se fortificar e ela, no seu momento, ela resolver fazer o boletim de ocorrência. A gente vê que a Lúcia comenta, né, até sobre esse pós até, né? Sim. No caso, então, ser ali atendida no primeiro momento, com todas as necessidades que existem, a parte social, jurídica, psicológica, até o afastamento, né? Ter um lugar para que essa família, ela com os filhos, né, sejam acolhidos, mas tem também essa questão profissional, porque muitas mulheres continuam no ciclo de violência porque não enxergam até, às vezes por uma violência psicológica, uma formação, não buscaram uma formação, não buscaram um emprego ou não se sentem capazes financeiramente de continuar a vida, né? E às vezes elas estão desfiguradas e não têm condição sequer física, que dirá emocional e psicológica, de procurar um emprego. Então, às vezes querem trabalhar, mas elas foram agredidas fisicamente de tal forma, tanto que existe um projeto e a própria lei. Nós temos uma consolidação das leis aqui, é importante falar da nossa Assembleia Legislativa, né, do Estado de São Paulo, que nós temos muitas leis e em 2021 houve a consolidação das leis, todas que dizem respeito à garantia e proteção da mulher, desde 1968. Então, em 2021, em plena pandemia, esta casa conseguiu consolidar essa legislação toda e houve, logo na sequência, houve
entrou em vigor, porque, né, ou foi, agora que está falando o termo, mas enfim, admitida pelo governador, vamos falar assim? Sancionada. Né? Sancionada, pronto, é a palavra que eu falo 25 vezes por dia, pelo menos. Mas foi sancionada e entra em vigor já desde 2021. Então, nós temos todo esse tratamento, essa articulação importantíssima. Né? Então, veja, desde 68 para cá. Uma das que eu acho importante nós falarmos é também a implantação, especificamente prevista também nessa lei de 2021, que é o Tempo de Despertar, é um programa. O que diz esse programa? Ele é um programa de reeducação do agressor, da pessoa que agride. Aliás, eu até falo da pessoa que agride, porque sabemos que expressivamente, de forma majoritária, ainda é o homem que agride a mulher. Mas a Lei Maria da Penha deixa muito claro o seguinte, não importa quem agride, porque pode ser uma mulher que agride outra mulher. Importante nós falarmos isso, porque a lei trata de gênero. O que a Lei Maria da Penha precisa estar num relacionamento, ou não? Não precisa estar não precisa estar. Tá. Precisa ter sido, ter seus direitos violados, ter sido vítima de violência e levar ao conhecimento da autoridade para que seja apurado tudo isso. Porque muitas vezes, por exemplo, não está vivendo relacionamento, mas tem filhos, né, ou não, mas foi um relacionamento abusivo que deixou marcas, que foi violência e é caracterizado como violência. Então, isso tem proteção legal, isso tem proteção da rede e precisa ser levado ao conhecimento. Então, nesse momento que nós falamos da sanção dessa lei, porque o tempo de despertar, que já é previsto e foi um programa que foi implantado aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, começou em Taboão da Serra, inclusive a autora, e nós trabalhamos na oportunidade, eu presidi a Comissão da Mulher Advogada, nós fizemos na OAB uma parceria maravilhosa com o Ministério Público do Estado de São Paulo, na então promotora Gabriela Mansur, que é uma defensora ferrenha e luta muito, né, pelos direitos e sempre lutará pela defesa da mulher, né, vítima de violência. Na época, houve uma expressiva, né, redução de 65% de reincidência que acontecia dos agressores voltarem a agredir, caiu para 2%. Para quem passou por esse programa. E agora, em 2021, foi incorporada a possibilidade, nesta lei que nós falamos, 2021, aqui do Estado de São Paulo, desse programa ser implementado. Né? E tem outro aqui, que é o Viva Mulher. Então, nós temos aí, é importante conhecer essa lei. Eu não quero falhar, mas eu acho que é 17.341, seria isso? Eu te peço. 17.239. Não, a última... eu acho que é. Essa que é de 2021, né? Que consolida. É o Código Paulista. Nós tivemos o Código Paulista. Isso, é o Código Paulista. Da mulher também. É esse que consolida todas as leis. E ele prevê esse programa e outros tantos, né? A atuação da Secretaria da Saúde, do Conselho Estadual da Condição Feminina, ao qual muito me honra pertencer, né? Até 2025, na condição de conselheira, cuja presidente é a delegada Rose, que foi a primeira delegada da mulher do mundo. Responsável até pela implantação, né, da delegacia da mulher. Exatamente, Né? Ela foi a primeira e hoje preside novamente, já presidiu anteriormente outra oportunidade, o nosso Conselho Estadual da Condição Feminina, que também, especificamente previsto nessa lei, deve colaborar, deve apresentar os trabalhos, fiscalizar da forma como é feita, tem essa atribuição também. É uma lei importante. Só para a gente até falar o número direitinho, então o código, ele foi criado por meio da Lei 17.431 de 2021. E a proposta da junção das normas em um único código tem o objetivo de facilitar a consulta dos textos que estão incluídos então nela, assim como explicou a advogada. Então, tantos anos ali que dentro de um código já é possível encontrar. Inclusive, a LESP, nos últimos anos, a última legislatura teve uma atuação muito forte em relação às mulheres, né? Por exemplo, a criação do botão do pânico, até a autorização para os policiais, para os guardas metropolitanos, né? Quando fossem... Guarda Civil Metropolitana, GCM. Que fossem às casas e identificassem já alguma situação
tivessem ali uma atuação em relação ao agressor e várias outras, né? Sem então dúvida. A gente vê o papel da LESP. É importante, muito importante o papel da LESP, por isso que eu disse que é uma grata oportunidade estarmos aqui hoje com esta qualidade, né, de trabalho que a gente pode produzir aqui em conjunto, para dar conhecimento de como se trabalha também quando você trabalha, né, nesse sentido, né, na defesa, na prevenção, né, da prática dos crimes, depois na forma de proteção, né, das vítimas de violência. E eu falava da Lei Maria da Penha, que é importante dizer também que ela trata de gênero, né, do gênero feminino. Então, quando se fala protege a mulher, sendo considerada mulher aquela que é biologicamente mulher e aquela que se apresenta como do gênero feminino, que podemos falar como transmulher, né, que não biologicamente é, mas que se apresenta socialmente, que obtém, né, todas as... Nesse sentido, ela também é protegida, se for vítima de violência. Né? Então, é também importante falar, porque às vezes parece, quem que pode ser? E a gente não se pode mais admitir, né, esse tipo de brincadeira. Mas não tem a lei do João da Penha, do João da Lapa. Gente, não vamos brincar com vidas, com famílias, com violência que se pratica e que se nós não fizermos nada se eterniza. Porque acaba, sabe, Priscila, acaba naturalizando. É natural apanhar, é natural, queimou, mas queimou feijão? Tá bom, então pega as mãos. Nós temos uma campanha que foi feita num dos anos ali na UAB, nós temos, que queimou feijão e ele queimou feijão e o que ele fez, na época o companheiro dela, queimou as duas mãos dela, enfiou as duas mãos dela até o pulso no feijão fervente, quer dizer, inutilizou. É um castigo que se aplica a quem não cumpre as obrigações. Isso não pode ser naturalizado. Não pode, nem podemos permitir que assim seja. Porque estamos falando de direitos humanos e, né, no caso das mulheres que são vítimas de violência, que são mães, que são filhas, né, que são irmãs. E outra coisa, que também temos que pensar meninas, mulheres e mulheres idosas também. E até isso nós vamos falar no próximo bloco, essa questão das mulheres idosas e a violência que elas sofrem, infelizmente, muitas caladas, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa situação. E também aqui na LESP, nós temos uma comissão criada há pouco tempo de defesa e dos direitos das mulheres. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Estamos de volta com a LESP em pauta. O assunto, o aumento do número de casos de violência contra a mulher. Aqui nos nossos estúdios eu recebo Kátia Boulos, e também que é advogada, e Lúcia Brunheira, que é presidente da Casa da Mulher Paulistana. Bom, Lúcia, conta um pouquinho para a gente os serviços que são oferecidos aí na Casa da Mulher Paulistana e como a mulher ela recebe esse acolhimento, quais as áreas, né, que ela pode então ser acolhida. Sim, primeiramente, estamos aqui, a Casa da Mulher Paulistana, nós estamos aqui no Jardim São Bernardo, no distrito do Grajaú. Então, é importante falarmos a localização para que as mulheres saibam e procurem os nossos serviços. A Casa da Mulher Paulistana, no tratamento com a mulher vítima de violência, a gente tem aqui uma sequência que é no que nos acreditamos. Então, é o acolhimento, a escuta, capacitação e geração de renda. Porque a mulher tem várias dependências nessa questão da violência. Então, muitas vezes ela não rompe o ciclo de violência por uma dependência emocional, financeira, que é muito comum. Então, a gente tem todo esse trabalho com a mulher a partir do momento que ela chega na casa. Então, ela passa pela assistente social,
Depois, se necessário, ela vai para o tratamento psicológico, para o fortalecimento emocional, porque para que ela faça um boletim de ocorrência e realmente leve esse processo adiante, é importante que ela esteja fortificada. Então, esse trabalho nós temos com a nossa equipe aqui multidisciplinar, com assistente social, psicóloga e orientadora jurídica, porque não é fácil a mulher romper o ciclo de violência, né? Na experiência que nós temos aqui, é complicado. E temos muitos casos ainda que ela não quer fazer o boletim de ocorrência. Então, nesses casos, a gente realmente respeita a vontade desta mulher e, através aqui das nossas técnicas, nós fortificamos e aí, mais para frente, ela vai decidir se ela vai realmente fazer o boletim ou não, porque ela tem que ter essa segurança, né? Temos aqui muitos casos que faz o boletim de ocorrência, depois ela não tem para onde ir, né? Geralmente uma mãe de família tivemos um caso aí de 4 filhos, para onde ela vai com esses filhos? Como ela vai se manter, né? Temos aí as casas de acolhidas, mas que geralmente essas casas são longe de onde ela está habituada, das escolas das crianças. Então, é muito complexo realmente a mulher virar essa página. Então, nós damos todo esse acolhimento, capacitamos, porque acreditamos que com esse tratamento, que ela se fortifica, ela se sente mais dona de si, mais segura, aí ela consegue realmente levar à frente o boletim de ocorrência. Nós temos muita proximidade com a Sexta DDE e a gente acompanha que realmente ela não leva, ela acaba desistindo desse processo. Então, a ideia da casa é realmente deixar essa mulher segura e dar todo esse acompanhamento após o boletim de ocorrência, onde ela vai com os filhos, como ela faz para conseguir o auxílio aluguel, enfim, várias políticas públicas que atualmente existem para essas mulheres, mas que elas não sabem como chegar e como adquirir. Então, nós fazemos todo esse acompanhamento e depois, pós-boletim de ocorrência, né, pós-medida protetiva, que não é só o ciclo da violência não se rompe através de uma medida protetiva, né? Temos ainda muitos casos que muitas mulheres acabam perdendo a vida por ter feito uma medida protetiva. Então, a gente tem que ter todo acompanhamento da mulher, orientar para que realmente ela leve esse processo adiante e não desista no meio do caminho, porque isso se torna até mais vulnerável à situação dela se ela faz e volta atrás. Aí a violência se torna mais agressiva ainda. Me permite um comentário? Claro. Já dizendo que a Lúcia muito bem explicou, a questão é tratar a toda a família, porque a família toda já está contaminada em consequência da violência que se pratica dentro do ambiente doméstico, por exemplo. Por isso que esse agressor, ou a pessoa que agride, tem que ser tratada também. Então, quando falar, mas vai tratar do agressor, mas está previsto na lei, porque não adianta você vai subtrair né, vai ser preso, pronto. Né? Então, é a restrição da liberdade da pessoa. A pessoa que não entendeu o que aconteceu, que não assimilou, não se conscientizou e sofre esse tipo de restrição da liberdade, sai muito mais violento, né? Querendo se vingar e descontando justamente na família. Vai descontar na mulher que denunciou, vai descontar nos filhos, e isso é por isso que tem que ser tratado, né? E a Lúcia concorda comigo nesse aspecto, eu tenho certeza, porque a família toda tem que ser tratada, né, Lúcia? Tem que tratar, porque muitas vezes moram junto com os avós, né, crianças, os netos, os filhos, os avós, e a mulher fica no meio daquilo, né, com toda aquela... Ela já tem o instinto de cuidar, porque ela cuida dos filhos, ela cuida dos pais idosos às vezes, né, da casa, do marido, não tem para onde correr, né? Por isso que é importante, vai para a Casa da Mulher Paulistana, recebe orientação.
E acho que nunca se pode dizer, ah, mas a mulher desistiu, a mulher não quis saber, ela estava no meio do caminho, voltou. Não falem isso, porque é uma dor tão grande para uma mulher, porque ela pensa nos filhos, ela sabe que não tem como sustentar, que eles vão ser privados de alimento, vão ser privados de escola, que muitas vezes eles vão apanhar, eles sofrem bullying, eles sofrem... É tanta coisa junto, que a mulher pensa nisso tudo e ela fala, então não é que ela se acovarda, nunca podem dizer uma coisa dessa. É pensando nisso tudo que ela sim, ela vai se revitimizar, porque ela vai voltar para o ambiente da violência, apesar de toda essa rede de proteção, muitas vezes ela escolhe não conscientemente, por isso que o tratamento psicológico é importante. Ela fala, não, eu posso aguentar um pouco mais, porque senão todo mundo vai sofrer. Sabe como é? Isso é muito próprio, né? Do instinto maternal, do instinto da... Meus filhos vão sofrer, da proteção. Né, Lúcia? Achei importante lembrar essa parte, porque que às vezes a mulher não continua o tratamento, tendo tudo à disposição. Porque ela não está em condição. Ou não se acha vítima, ou não se sentiu que é vítima, mas acha que melhor uma vítima do que a família inteira. Sabe isso? É assim, e muitas vezes nós estamos falando de agressão de todos os tipos, né? Com arma de fogo, né? Com queimadura, eu não vou entrar nos detalhes. Aliás, existe um programa espetacular, é o Projeto Fênix, inclusive também para as cirurgias reparadoras que o Estado proporciona para as mulheres vítimas de violência. Tem geração de emprego, então a mulher precisa ter acesso, por exemplo, na Casa da Mulher Paulistana, ela vai ter acesso a tudo isso. Olha, você pode ir para tal coisa, você vai ser preparada, né, Lúcia? É assim, você vai ter condição de enfrentar, de se sentir mais forte, proteger seus filhos. Aí ela vai, né? O que a gente espera que aconteça é que ela não se conscientize, mas que ela crie forças. Que é o empoderamento, que né? é o empoderamento, assim exatamente. Que é o empoderamento. Até uma lei eu queria lembrar aqui, porque a informação também ela é um caminho para sair desse ciclo de violência, né? Foi aprovado aqui na LESP, por exemplo, a Lei 17.626 de 2023, que cria o auxílio aluguel, benefício a ser pago às mulheres vítimas de violência doméstica que decidiram interromper esse ciclo de agressões, deixaram a casa na qual viviam com o agressor e precisam de uma independência financeira para cuidar de si e dos filhos menores de idade. Ou seja, tem uma lei, inclusive, recentemente aprovada, que pode dar a essas mulheres essa possibilidade de se afastar do agressor, né? O quanto isso é importante? É importante por conta justamente de ter iniciado com a Lei Maria da Penha, que já prevê, dentre as medidas de proteção, o afastamento do agressor ou a retirada da mulher vítima de violência e dos filhos eventualmente existentes, que elas possam ser retiradas e para onde elas vão? Foi o que a Lúcia falou. Então, você tem um programa aí, né, que é uma política pública, que vai dar ela a condição, né, de por um período ela poder estar lá, inclusive, até existem os abrigos também que são sigilosos, porque às vezes ela corre risco de morte, né, e nós vemos, infelizmente, nos noticiários que isso acontece, né, de assassinar a família inteira, né, não só a mulher, né, por conta, muitas vezes, de contrariedades, de insucessos, né, que vão se acumulando, de desespero, e sem justificar, mas dizendo quais são, né, as hipóteses que são apresentadas, a gente percebe que acaba culminando nisso. Então, assim, precisa ter esse acolhimento, existe. Sim. É importante ter conhecimento. E ela vai receber essa orientação, então, aqui falando com a Lúcia, na própria Casa Mulher Paulistana e na rede de proteção como um todo. Queria lembrar também que tem outra lei recentemente aprovada, 17.637, que fala um pouco até o que a Lúcia disse e que a Casa da Mulher Paulistana oferece. Estabelece política estadual de qualificação técnica e profissional gratuita, com preferência de vagas às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Tem como finalidade, então, de garantir à mulher agredida meios de disputar uma vaga no mercado de trabalho e levar o sustento para os filhos. Perfeito. Então, Lúcia, aí, né, também na Casa da Mulher Paulistana, é um lugar que a mulher também é acolhida nessa parte profissional. Muitas, eu acredito que até pela sua experiência você vai concordar comigo, deixaram de estudar, de se especializar, ficaram ali sobrevivendo, né, e dando a sobrevivência para a sua família
e hoje, sem ter ali um companheiro financeiramente para compartilhar, acaba não sabendo o que fazer, né? Sim, com certeza. E a gente vivencia isso todos os dias, porque a casa está localizada, isso foi uma escolha nossa, né? Não é por acaso, nós viemos aqui para o Fundão, né? Para o extremo Grajaú, Parelheiros, né? São as mulheres que estão em situação de mais vulnerabilidade, embora essa questão, essa dependência financeira não tem classe social, Não né? mesmo. Cada uma por seu motivo, mulheres com poder aquisitivo alto acabam se submetendo à violência por uma questão de não querer perder o status. Então, eu acho que nesse caso não se adequa só à mulher em situação de vulnerabilidade, e sim a mulher, né, cada uma pelo seu motivo, não rompe o ciclo de violência pela questão financeira. O que a doutora falou, muito pertinente, a questão dos filhos, que nós acreditamos, não tem como você cuidar da mulher e não cuidar dos filhos, por isso nós temos aqui também alguns projetos voltados à criança e adolescente, também como medida curativa, mais importante, preventiva, Isso. trabalhando com os adolescentes e mostrando para eles que a violência não começa num tapa, a violência começa na proibição da roupa, afastando a menina da família, né? E a gente, como mulher, pensa assim: ah, ele tem ciúmes porque ele é apaixonado por mim. Engano. Então, a gente tenta fazer essa medida preventiva com os adolescentes para que não sejam futuros agressores e nem futuras vítimas. Eu acho que acredito muito nessa medida preventiva, muito mais do que na curativa, porque é muito mais difícil você tirar uma mulher do ciclo de violência, né? Sim. E a questão financeira tem realmente a questão do auxílio aluguel, mas que a mulher nessa situação vulnerável, ela não consegue nem raciocinar, gente. Para onde eu vou? Elas ficam perdidas, elas estão com medo, elas estão inseguras. Então, quando nós acolhemos essa mulher, a gente tenta fazer com que ela se sinta mais segura, para que ela consiga percorrer todo esse caminho para sair da violência, né? Então, o que é importante em todo esse ciclo? E a gente fala muito, não é capacitar por capacitar, a gente tem que deixá-la segura, tranquila, né? E para que ela realmente consiga se capacitar e isso surta um resultado que realmente ela consiga virar esse ciclo, né? Você E me é permite uma importante a parte? gente Perdão. dizer que o auxílio aluguel, elas conseguem através do Centro de Cidadania da Mulher. Isso. E elas têm que procurar esse centro, preencher uma ficha. Ah, não é rápido? Não é. Por isso que é importante a gente fortificar, a gente orientar essa mulher antes de qualquer coisa, porque após o boletim de ocorrência e medida protetiva, você vai estar colocando essa mulher em risco, porque ela não vai ter para onde ir, ela não vai ter para onde levar os filhos. Então, é importante que esse trabalho que a casa faz antes, né? Porque depois do pós, ela vai ter que voltar para casa. Então, assim, ao invés de você ajudar, você colocou essa vida em risco. Tem uma questão que eu acho importante, Lúcia, eu acho que você há de concordar comigo. A informação não é só para a mulher vítima de violência. A informação é para toda a família e para a sociedade como um todo. Sim. Porque a proteção, qualquer política pública depende da conjugação de 3 entes, que é a família, o Estado e a sociedade. O Estado é o Estado juiz, é o Estado legislativo que legisla e também é o Estado que julga. Então, quando você aciona o poder público, você já entrou
no sistema de justiça, no sistema que as leis vão ser aplicadas e que se espera o resultado, ok. Só que antes disso, a sociedade não pode ficar calada e a família não pode ficar inerte. E o que nós vemos, e não pode influenciar negativamente a mulher vítima de violência, porque nós muitas vezes vemos isso. Mas por que você vai fazer isso? É melhor você aguentar mais um pouco. Ela é desencorajada dentro do próprio seio da família que está sofrendo a violência, direta ou indiretamente. E ela está, esta mulher está, e diz, olha, você não faz nada não, aguenta mais um pouco, porque ele sustenta, porque ele é bom marido, porque ele é companheiro, porque namoro pode ter outro. Tem tantos argumentos horríveis que desencorajam essa mulher que está sofrendo a violência, que ela fala, bom, então é melhor eu não fazer nada. Não, tem que fazer alguma coisa que antes ela se fortaleça. Primeiro ela tem que se fortalecer, para depois ela entender, bom, então eu sou vítima, eu tenho isto à minha disposição, certo? Eu posso recorrer a esse sistema, eu vou acreditar no sistema porque eu estou forte o suficiente para suportar também um processo que não é fácil. Vamos falar? Não tem mágica. Não tem mágica. Tem, Lúcia? Não tem mágica. Ela acabou de dizer, entrou a medida protetiva, então pronto, já estou garantida. Não, você denunciou ao poder público e acionou o sistema. É isso que você fez. Agora, se você não estiver forte para suportar, vai acontecer isso. Desiste no meio do caminho, não é isso? Aí o poder público, e vai continuar. É ação pública incondicionada, ela vai continuar, independente da vontade dela, entendeu? Da representação dela. Porque antigamente, deve se lembrar do tempo da cesta básica, que havia, né, a violência doméstica, a Lei 9.099, os juizados especiais criminais. Então, por que veio a lei? Era uma lei de 95, quer dizer, hoje nós estamos falando de uma Lei Maria da Penha, certo? Que é uma lei que é considerada a terceira melhor do mundo, que tem todo o sistema de proteção, de articulação dos entes federados, né? Tem um sistema de articulação de uma rede de proteção. Hoje é outro panorama. Não pode existir condenação em cesta básica, em trabalhos da comunidade, não. Você entrou lá no sistema, nós vamos falar de crime que foi praticado, provado, que tem qualificadora. Se foi provado esse crime, vai ter ali a sanção. Ou seja, qual é a punição que vai acontecer para esse crime? Essa mulher tem que estar preparada, concorda? Porque sabe o que acontece? Uma medida protetiva, vamos dar o exemplo. Então, afastamento do agressor, tá bom, ele sai. Aí você pede a medida protetiva também, porque está na lei, que todos do entorno dele sejam também afastados da mulher. Porque não adianta o agressor ou o agressor, enfim, ser afastado e depois continuar recebendo o WhatsApp da sogra, concorda? Da cunhada, do irmão, porque continua sendo assediada, continua sendo pressionada, continua sendo vitimizada. E ela não tem estrutura psicológica para isso. Então, quando acontece uma situação como essa, nós temos que pensar no quê? No sistema como um todo, na rede de proteção, antes disso, na prevenção, antes disso, na mulher ser trabalhada, da família ser trabalhada no sentido de entender o que é violência doméstica e familiar, o que é relacionamento abusivo. Isso tem que estar, todo mundo tem que conhecer. Sim. Tá? E aí sim nós podemos falar das medidas que vão entrar, porque a lei determina que assim seja, o judiciário vai julgar. E até quando a doutora fala que não é só de responsabilidade de uma parte ou de outra, mas de todos nós, a gente sempre escutou muito aquela frase, né? Entre homem e mulher, ninguém mete a colher. E, na verdade, uma lei que saiu aqui da LESP, ela diz que não, né? Principalmente dentro dos condomínios. É preciso denunciar. Essa lei é 17.406 de 2021, que obriga os condomínios a reportarem casos de agressão contra mulheres, idosos, crianças e adolescentes. A gente também tem uma outra lei aprovada recentemente que fala sobre a obrigatoriedade dentro dos estabelecimentos de denunciar casos de violência ou de possível violência, ou seja, ali nos bares, festas, quando se vê algum caso, um assédio, um caso que pode gerar, sim, uma violência, que pode chegar, por exemplo, até um estupro. Ali, o dono do estabelecimento é obrigado a, então, denunciar. A sociedade toda, né?
Precisa participar disso. Precisa participar, é importante convocar mesmo a sociedade. Porque a tendência é, não vou melhor, porque senão vou ser chamado, eu vou ter que depor, vai ter que depor, porque houve um caso aqui em São Paulo, que a mulher foi torturada por 4 horas, 4 horas, o estado que o apartamento dela ficou, porque era não interessa, porque era namorado, porque era mais velho, porque era mais novo, não interessa. Isso é da intimidade da pessoa, a Constituição protege. Direito à intimidade, direito à privacidade, nós não temos que julgar se é mais velha, se é mais nova, não interessa. Interessa que ela tem direito à proteção e nós temos que, nesse momento, se é o zelador que ouviu, se é o vizinho que ouviu, chama, disca, chama o 90, a Polícia Militar, né? Você tem que denunciar, você não quer se expor, você tem medo de saber o que está acontecendo, até para a própria vítima, diz que 180, certo? Você tem aqui todo um aparato para isso. O Disque 100, que está aí, né? Nós falamos até da nossa querida Ana Karen Andrade, que, afinal de contas, né, além de presidir o Instituto Mulheres Solidárias, é quem idealizou, quem defendeu aqui, fora das nossas fronteiras, esse nosso Disque 100, que hoje é o dos direitos humanos, né, já como um todo. Né? Então, assim, nós temos que pensar nesse sentido. Você ouviu alguma coisa? Você tem, sim, que dizer, olha, eu vou discar o 90 e dizer, está acontecendo tal coisa na unidade tal do meu condomínio. Perfeito? Eu vou dizer, porque assim, mas a senhora tem... Pode ser anônimo, porque a denúncia pode ser anônima. O que não pode é a polícia não ter conhecimento, porque a polícia vai tomar vai tomar a dianteira e vai levar. Se tiver que proteger essa mulher, se tiver que fazer, vai tomar, não vai mais com o agressor. Mudou tudo isso já. E mesmo que a pessoa não queira registrar uma denúncia, um boletim de ocorrência, ele já fica ali atento. Lógico. Olha, estão ouvindo. Né? O condomínio está atento, os meus vizinhos sabem o que está acontecendo. Então, é preciso, sim, até para inibir esse tipo de situação. Essa lei também, ela falou dos idosos. Sim. Né? Ou seja, eu queria que a senhora falasse um pouco das idosas, porque a gente sabe que são um grupo ainda mais vulnerável. Muito vulnerável, duplamente vulnerável, porque chegou num momento da vida que já deveria ter o momento a sua aposentadoria, muitas vezes, nem que seja por loas, né? Pelo direito a um salário, porque já atingiu a idade que destina esse recurso, essa possibilidade, né? Por quê? Porque a mulher que chegou numa determinada idade, ou ela já é mãe, avó, né? E geralmente acontece isso, ou mesmo que ela não tenha tido, ela tem que ter o acolhimento da família, porque ela deu esse acolhimento, né? Enquanto ela teve jovem e tal. E nesse momento é que ela é espoliada, ela tem a violência patrimonial que nós vemos com muita frequência, né? A psicológica, porque você já tem idade. Vou dar um dado para você, de ordem, né, da Organização Mundial de Saúde. Hoje, no mundo, nós temos 400 milhões de idosos. A projeção para 2050, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas idosas. O que nós vamos fazer com isso? Então, nós temos que pensar para o futuro, porque nós temos que pensar na proteção, temos que pensar nos direitos previdenciários, porque isso vai envolver, obviamente, a previdência, tá certo? Temos que pensar na qualidade de vida, no aspecto cognitivo, no aspecto social, familiar. Como essa pessoa idosa, ela tem que estar incluída. Hoje, vamos falar de letramento digital. É fácil para uma pessoa de 70 e 75 anos, porque a projeção de vida para a mulher é de 80,4 anos. Não é mais aquela coisa... Né? A proteção já começa com 60 a mais, que nós chamamos de geração prateada, né? 60 a mais. Mas, na verdade, nós temos uma projeção de expectativa de vida para a mulher de 80 anos, para o homem 75 anos, para a mulher 80,4 aqui no Brasil. Então, se nós temos essa projeção, como é que o sistema normativo vai dar proteção para essa mulher? E se ela é vítima de violência, então? Então, nós temos que pensar, sim, porque além de ser, não é nem um aspecto só humanitário e familiar, é uma questão de lei. E se você me permite, né, de proteção legal também, se eu puder fazer aqui nós vamos fazer esse Tratado da Pessoa Idosa, que foi lançado aqui em abril, em Portugal e na Espanha. Nós fizemos o lançamento no Congresso Pentagonal Internacional da Associação de Direito de Família e das Associações, da ADEFAS, da qual muito me honra ser membro fundadora, diretora nacional e
também atualmente presidente estadual da seção de São Paulo, né? Nós temos pelo país todo. A nossa presidente é a professora Regina Beatriz Tavares da Silva, inclusive que também aqui, estivemos já por diversas vezes aqui na Lesp, mesmo a própria DEFAS, né, quando nós fizemos o congresso da Guarda Compartilhada, Alienação Parental. Mas nós somos coordenadores, para minha honra também aqui com a professora Regina Beatriz e professora Maria José Bravo. Esta obra, dia 5 de agosto, nós faremos o lançamento, será transmitido por YouTube, tá? Em tempo real, né? Desta obra. Ela reúne tudo, ela reúne os aspectos psicológicos, não só os aspectos legais, previdenciários, do consumidor, o idoso é consumidor. Sim. O idoso é um público consumidor importante, né? Então, o respeito a esses direitos, a questão do relacionamento familiar. Então, a mulher idosa, em especial, a gente faz esse recorte da mulher idosa, que é a pessoa idosa como um todo, é uma obra bilíngue, ela está em português e espanhol, reúne 20 autores de excelência, nacionais e internacionais, são 6 países participando, e aí eu gostaria já agradecendo a oportunidade de divulgar, porque é uma obra referência e única. Não existe uma obra interdisciplinar e multiprofissional como essa ainda, relativa aos direitos da pessoa idosa. Que reúne, então, né, todas as leis e todos os direitos, né? Como acontece nos outros países, na Argentina, em Portugal, na Espanha, Colômbia, México, Peru. Nós temos 6 países participando aqui e são 20 autores. E o congresso, que ocorreu agora em abril, que nós fizemos lá da Associação de Direito de Família e das Sucessões, realizou em abril, estivemos 21 dias lá na Europa, né? E foi um espetáculo, porque ali nós tivemos 66 palestrantes falando sobre a temática da pessoa idosa. É o momento de nós enxergarmos que a projeção de vida aumentou, a expectativa de vida aumentou. As mulheres são a maioria, tá? Nós vamos falar já em muitas das nossas áreas da sociedade, sofrem violência, e vou dizer mais. E, lamentavelmente, eu vou dizer, em todos os aspectos que a Lei da Maria da Penha estabelece. A violência física, a moral, a sexual, né? Patrimonial, né? Então, assim, e a psicológica. E, assim, é muito triste você ver uma pessoa chegar numa determinada idade que ela contribuiu tanto para a vida, né? Ela é vulnerável, né? Mas hoje, você fala que uma mulher de 60 anos não tem condição de... Ela está incluída. Sim. Lógico que sim. Só que ela é vítima de violência. E muitas vezes não se lembra que essa mulher idosa, não sei nem se a Lúcia recebe na Casa da Mulher Paulistana um número grande, se me permite aqui, eu já interagindo. Mas nós já estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Eu vou dar então um minutinho até para a consideração final. E eu quero que nessa consideração final a Lúcia fale para a gente, tanto da questão da mulher idosa que chega à Casa da Mulher Paulistana, né, para pedir aí acolhimento e também deixar os contatos para que quem tem essa necessidade possa procurar. Já agradeço então a participação hoje aqui com a gente de Lúcia Brunheira, que é presidente da Casa da Mulher Paulistana. Obrigada. Realmente, hoje até comentamos isso, o aumento do número das mulheres idosas que têm procurado nossos serviços. Essa semana mesmo identifiquei uma mulher idosa e que nós também temos aqui a confecção de perucas para mulheres com qualquer tipo de patologia da perda do cabelo. E eu a identifiquei na sala de costura e vi que ela estava usando uma peruca e visivelmente era uma peruca, né? Porque realmente era uma peruca mais simples. E aí eu chamei para bater um papo. E há 74 anos, né? Não vou citar aí o nome, porque realmente ela não pediu sigilo, e falou que não queria que ninguém soubesse que ela usava peruca, mas isso era visível. E aí eu falei, ela estava com alopécia, está com alopécia, e aí na conversa, né, perguntei, você sofreu algum trauma, né? Porque geralmente a alopécia é realmente através de um estresse que começa a queda do cabelo, né? 90% é por isso que cai o cabelo na alopécia.
é um estresse, um emocional, algum choque que a pessoa teve. E no primeiro momento ela não falou nada, mas fomos conversando, ela começou a chorar. E aí até me sensibilizou, porque como a doutora falou, né, viveu uma vida, cuidou de tanta gente, né, 5 filhos. E aí ela veio relatar que realmente ela teve um trauma com o marido, uma traição, ela teve uma violência patrimonial, onde ele roubava o dinheiro dela para dar para outra. Tem isso também. E então ela sofreu assim, ela começou a chorar. E aí, assim, até me surpreendeu, porque a gente trabalha tanto com a idade, as mulheres mais novas, e aí você vê uma idosa, depois de uma vida, tá passando por isso, né? E acolhemos, lógico, ela vai ganhar uma peruca nova, Muito bom. personalizada, para se sentir melhor, vai passar com assistente social, com a psicóloga, porque Maravilha. realmente a gente vê que isso aconteceu há algum tempo, mas ainda acaba influenciando no dia a dia dela. E aí descobrimos que ela veio na aula de costura para poder fazer o curso de peruca, porque custa caro uma peruca, né? Então, para ela mesmo confeccionar a peruca dela, porque ela é uma aposentada, trabalhou uma vida toda na saúde e ela não tem como conseguir adquirir a peruca. E aí a gente ficou sabendo que ela entrou na aula da costura para poder depois fazer o curso de peruca, né? Então, realmente surpreende, porque o que seria o normal? Uma mulher de 75 anos está fazendo um curso porque ela quer distrair, ela quer sair de casa, porque ela já não tem uma vida ativa, já uma vida tão ativa, né? Mas no caso dela, não. Então, é realmente a cada dia aqui na casa a gente se surpreende com histórias é, que consegue até te surpreender, né? Então, realmente é triste a gente, como a doutora falou, com essa idade, para ela já está tranquila, né? E não, né? Então, e ainda ela guarda essa dor de anos, né? E que ela teve a perda de cabelo por isso, né? Mas nem por isso ela desistiu. Ela está aqui fazendo um curso para confeccionar peruca, e agora, diante dessa história toda dela que acabamos aí aflorando, como eu falei, tem muitas histórias que a gente acaba, no decorrer dos cursos, assimilando e conhecendo, né? E ela vai ser atendida para que realmente existem alguns casos de alopécia, que com o tratamento psicológico, esse fortalecimento, deixando ela forte, segura, ela consegue. Temos alguns casos que voltaram a crescer o cabelo, né? E então a questão da idosa é realmente isso, e a questão da violência não é só uma violência de gênero, é uma violência de neto, de crianças, de pais, enfim. A violência está aí na sociedade, não importa a classe social, mas a gente tem que realmente falar muito sobre isso. Parabéns à LESP por esse momento. A gente tem que realmente falar e tem que cobrar, porque existem leis, existem serviços, existem políticas públicas, mas muitas não funcionam, não são fiscalizadas. Isso. Então, nós, como sociedades, temos que cobrar isso do poder público ou do judiciário, quem quer que seja responsável, que essas leis sejam fiscalizadas, se realmente o estabelecimento está cumprindo a lei, se cada um está fazendo a sua parte. Então, não adianta existir uma lei. Também, outra coisa importante, doutora, realmente que esse agressor seja o marido, seja o pai, seja quem quer que seja, ou seja a mulher, porque existem mulheres também que batem em homens, mas que essa nossa lei seja mais rigorosa, porque hoje o agressor fica no máximo 3 meses preso, ele vai voltar e vai agredir novamente, pode até
assassinar essa mulher, Sim. né? Então, a insegurança dessa mulher é muito grande, mesmo que ele seja preso, é pós-prisão, né? Nós temos o caso da juíza no Rio de Janeiro, uma juíza foi assassinada dentro do condomínio com uma medida protetiva. Então, é muito sério isso. Então, a gente precisa, nós como cidadãos, em todos os nichos, a gente cobrar que realmente todos esses auxílios, essas políticas públicas sejam com mais acessibilidade à mulher, né? Porque não é tão fácil conseguir um auxílio aluguel, não é tão fácil conseguir uma casa de acolhida. A mulher que sofre violência e faz um boletim de ocorrência na sexta-feira, ela só vai conseguir esse auxílio de todos os equipamentos, o CREAS, o CRAS, ou essas casas sigilosas, só na segunda-feira, porque o serviço fecha às 16 horas na sexta-feira. Então, ela não pode apanhar no final de semana, ela vai ter que esperar a segunda-feira para poder tomar alguma atitude. Então, essas situações a gente tem que mudar, né? Porque é um absurdo isso. Nós tivemos casos de mulheres que chegaram até nós uma sexta-feira, ela foi fazer o boletim de ocorrência, nós pagamos o Uber, porque a delegacia mais próxima aqui é em Santo Amaro, né? Então, nós temos aí mulheres de Marcilac, que tem que percorrer quase 70 quilômetros para fazer um boletim de ocorrência. Ah, uma delegacia comum faz o boletim de ocorrência? Faz. Mas depois que o delegado fez a prisão preventiva, o flagrante, então tem uma série de casos que passam na frente e a violência fica para depois. Então, realmente é recomendado que ela procure uma delegacia da mulher. Então, esse caso, procurou-se a delegacia, a delegada maravilhosa fez o boletim, fez a medida protetiva, não tinha para onde mandar essa mulher com 4 filhos. Por quê? Porque os serviços fecham às 16 horas na sexta-feira. Então, se não fosse a articulação da Casa da Mulher Paulistana, que isso é importante, você acompanhar o que aconteceu depois que ela saiu daqui, né? E nós fizemos todo essa mobilização para que realmente essa mulher não voltasse para casa com 4 filhos, porque talvez hoje ela estaria morta. Então, se não fosse a articulação da Casa da Mulher Paulistana, e conseguimos a vaga na Casa da Mulher Brasileira, a secretária Elza conseguiu que a guardiã da Lei Maria da Penha, que são GCMs, transportasse essa mulher até a Casa da Mulher Brasileira, porque a delegacia não tinha carro para levar essa mulher até a Casa da Mulher Brasileira. Então, desculpa o meu desabafo, mas é isso que acontece no nosso dia a dia. As coisas existem, são todas lindas na televisão, existe leis, existe isso, mas elas têm que ser cumpridas e tem que criar possibilidades para essa mulher começar a fazer o boletim, mas ela ter o respaldo da sociedade, do poder público, para que ela leve isso adiante e não tenha que voltar para casa e continuar apanhando ou até ser morta, porque acaba sabendo que fez o boletim. Desculpa meu desabafo, mas se alguém quiser nos conhecer ou tiver alguém para indicar, estamos aqui no Distrito do Grajaú, é só entrar no nosso Instagram, @Casa da Mulher Paulistana, estamos de portas abertas, somos uma organização privada, não temos convênio com nenhum órgão público, a gente paga aluguel como qualquer cidadão brasileiro, e estamos aqui para atender quem nos procurar, seja criança, atendemos crianças de abuso, que isso é um tema muito complicado. Estamos aí fazendo tratamento, até pedido da própria Cesta DDM, porque eu vi até no que a doutora Ana me mandou sobre o IML, seria interessante aí a LESP movimentar, de colocar um pequeno IML dentro da DDM, porque a mulher faz uma via sacra, ela não tem dinheiro para se locomover da delegacia até o IML, ela está com criança pequena de colo, ela passou 6 horas dentro da DDM para fazer um boletim, não tem alimento, não tem dinheiro, então que a gente
torne isso real, Sim. possível, para que realmente ela se incentive e denuncie. Né? Olha, e com esse Então, desabafo, né, que a gente recebe então da Lúcia, sim. né, de quem trabalha diretamente com essas mulheres, a gente termina o programa agora. Agradeço também à doutora Kátia Boulos, advogada e com especialização em várias áreas e atuação também em várias áreas na defesa da mulher. São muitos anos já defendendo os direitos da mulher e principalmente a proteção delas. A gente fica por aqui, mas esse assunto não acaba aqui na Rede Alesp, porque a gente vai falar sempre dele, porque é necessário. Mas a gente se encontra na programação da Rede Alesp em outro programa. Tchau, tchau.